Você ainda de pé, abra comigo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que vinha adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe pudera escrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, essa é a tua palavra, palavra que é vida, palavra que é eficaz, palavra que fala ao nosso coração. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, por isso nós te pedimos, abra nossa mente e renda o nosso coração para entendermos essas verdades. Em nome do teu santo Filho Jesus, que a tua palavra vá, produza o resultado com o qual está sendo mandada, para a glória do teu nome. Amém. Tome assento, irmãos. O tema da nossa mensagem é a salvação de Deus ao alcance de todos os povos. A salvação de Deus ao alcance de todos os povos. É importante pensarmos, queridos irmãos, a nível de introdução,
a entendermos de uma forma mais profunda como se dá a salvação e o que é a salvação. Todos nós sabemos e todos nós entendemos quando lemos a palavra de Deus, ou ouvimos a palavra de Deus, do plano redentor ou do plano salvífico de Cristo para as nossas vidas. A palavra do Senhor vai nos dizer, por boca do apóstolo Paulo, que todos os homens, todos os seres humanos estão condenados, estão debaixo do pecado, escravizados. E aí eu gostaria que você imaginasse comigo uma pessoa dentro de um profundo poço, profundo, com talvez 30, 40 metros de profundidade, com lama, sem nenhuma gota de água, apenas lama, cobrindo todo o seu corpo. E dentro daquele poço, aquela pessoa está aprisionada com correntes, grilhões, cadeados por todo o seu corpo, e nada ela pode fazer para que possa ser salva, para sair daquele grande poço, para sair daquele grande buraco. A única coisa que talvez ela possa fazer é gritar. Mas imagine essa pessoa também com ataduras na sua boca. E ali ela não consegue produzir nenhum tipo de som, ela não consegue pedir socorro. A única coisa que ela sabe é que ela está ali, dentro daquele poço profundo. A palavra do Senhor diz que assim éramos nós antes de conhecermos a Cristo. Nós estávamos andando longe do nosso Senhor e do nosso Salvador. Quando nós andamos longe dos caminhos do Senhor, nós somos como essa pessoa dentro desse poço, ainda que andando, ainda que falando, ainda que conversando com pessoas, ainda que construindo nesta terra. Entretanto, em relação a Deus, nós estamos dentro de um profundo poço e nada podemos fazer para nos relacionarmos com Ele. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, ele vai dizer que todos pecaram. E todos aqui, sem exceção. Todas as pessoas de todos os tipos de raça, nação, línguas, culturas. E Paulo vai dizer que não existe nenhuma pessoa que possa fazer o bem, e não existe nenhuma pessoa que por si só busque a presença de Deus voluntariamente. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que todos nós éramos inimigos de Deus, estávamos afastados dele, separados dele. Você consegue pensar essa expressão de inimigo? Está acontecendo agora lá no Oriente. Israel está em guerra com outros países, com outros povos, com outras culturas. E aí eu pergunto, diante de uma guerra, quem é que vai receber o inimigo na sua casa? Um inimigo que mata seus filhos, que mata suas esposas, que queima suas casas, que vai contra a sua lei. Imagina você receber na sua casa alguém que vai entrar na sua casa e vai fazer algo contrário à sua vontade. Você é alguém que não gosta de palavrão e lá na sua casa alguém vai te chamar. Você é alguém que não gosta de beber e lá na sua casa aquela pessoa vai querer beber. Você é alguém que educa os seus filhos com amor e com sabedoria e você vai receber em sua casa alguém que tem o seu lar completamente desestruturado e de uma certa forma vai trazer uma influência para a sua vida. Eu pergunto, você receberia esse tipo de pessoa? Você se sentiria feliz em receber pessoas cujo a vida anda completamente diferente daquilo que você pensa, imagina, completamente diferente do estilo de vida que você tem? Assim é Deus. Quando Paulo diz que nós somos inimigos de Deus, Paulo está nos colocando em uma condição de pessoas que andam contrário à vontade ou contrário à natureza de Deus. Imagine comigo um peixe voando sobre o ar. Só em desenho animado, né? Peixe voa, pássaro nada. E aí em desenho, animação, a gente inventa de tudo, né?
bicho fala, mas naturalmente isso é impossível. É impossível nós vermos um pássaro sobreviver debaixo da água, viver debaixo da água. A natureza é diferente, a natureza é distinta. Os desejos que os guia, as leis naturais os impedem de estar em tal ambiente. Assim é o pecador em relação a Deus. É impossível um pecador que vive na prática do pecado, que vive debaixo do pecado, que ama o pecado, andar com Deus. Porque o próprio apóstolo, escrevendo em uma das suas epístolas, ele vai dizer: se nós dizemos que amamos a Deus, mas não perdoamos os irmãos, se nós dizemos que amamos a Deus, mas desejamos as coisas do mundo, nós estamos nos tornando mentirosos. E Paulo vai dizer qual é a relação que existe entre as trevas e a luz. Quando nós acendemos essas luzes aqui do templo, as trevas elas são dissipadas, não existe harmonia. A escuridão tem que dar lugar à luz. Deus é luz, e o texto diz que nele não pode haver nenhum tipo de trevas. Assim é a condição do pecador em relação a Deus. Entretanto, esse mesmo Deus que não se relaciona, que não se permite ter um relacionamento com pessoas que vivem na prática do pecado porque estão na condição de inimigos deles, é o mesmo Deus que traça na eternidade o que nós chamamos de um plano salvífico para salvar essas pessoas que não têm condição alguma de sair daquele estado de pecaminosidade. Esse mesmo Deus que está além da vida dos pecadores, que está além daquilo que é pecado, é o mesmo Deus que traça um plano para alcançar esses pecadores e restabelecer uma comunhão profunda que foi quebrada com eles desde lá do jardim. Veja que maravilha, um Deus que não pode compactuar com o pecado, um Deus que não pode, diz as Escrituras, sequer olhar para o pecado, um Deus que é puro, um Deus que é santo, um Deus que é perfeito, um Deus em que nele nós não encontramos nenhuma sombra de variação, um Deus cujo qual todas as coisas dele são completamente santas e puras. É o mesmo Deus que decide salvar um povo que não tem nada para lhe oferecer. E a pergunta que nós fazemos a nível de introdução é: por que é que Deus decide salvar pecadores? Qual é a razão de Deus se compadecer e amar as pessoas mais desprezíveis dessa terra? Porque, meus irmãos, à luz das Escrituras, a única coisa, quando nós olhamos para nós, é vermos uma vida completamente distante, completamente aquém da pessoa de Deus. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos de uma forma muito singela e de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo profunda. Simples eu digo no sentido da escrita do texto, profunda no sentido do que está acontecendo ali. Deus indo ao encontro de um homem, do qual Deus não precisava dele para absolutamente nada. E aí, quando nós olhamos para o texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vemos aqui a figura de um eunuco. Eunuco era um escravo, né? O eunuco, ele era um escravo que servia a um determinado rei. Mas mais do que isso, ele era um homem castrado. Era um homem que, para poder servir, geralmente os eunucos, eles serviam no palácio, e o costume de castração era para que esses homens não dessem em cima, não abusassem da rainha, das esposas do rei. Por isso eram colocados eunucos para servir na casa, e aí não teria nenhum tipo de perigo. E aí nós temos esse eunuco aqui, que aparece na história, e mais do que isso, ele era um escravo, ele não era judeu, ele não era descendente de Abraão, provavelmente ele era africano, e o texto vai nos dizer que esse eunuco,
Ele estava vindo de Jerusalém. Provavelmente ele tinha ido assistir um culto, uma cerimônia dos judeus. E aí ele está vindo, voltando, lendo o que chamamos do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías. E aqui nós vamos ver alguns pontos, alguns acontecimentos nesse encontro de Filipe com esse eunuco, que nos levam a pensar em algumas situações. A primeira delas é que o evangelho, ele está disponível a todo aquele que deseja receber a salvação. Lembre-se do homem, lá, a figura que eu falei, do homem lá no profundo abismo, dentro do poço. O evangelho é a mensagem da salvação que será anunciada para todos aqueles que estão presos e cativos. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que esse evangelho, essa mensagem da salvação, esse anúncio de que existe uma saída para quem está no profundo poço, esta mensagem de que existe um Salvador que pode nos reaproximar de Deus, que pode restabelecer a nossa comunhão com Deus, esta mensagem de que alguém pagou o preço do nosso castigo lá no profundo poço, esta mensagem, ela está disponível a todas as pessoas. E aqui é todas as pessoas sem exceção, brancos, pretos, altos, baixos, ricos, pobres, a todos os níveis de classe. Essa mensagem de salvação, ela é estendida a todas as pessoas. A maior verdade, meus irmãos, deste relato aqui do eunuco, era que ele além de ser um escravo, ele também era uma pessoa estudiosa. Ele conhecia, ou ele buscava conhecer a história dos judeus. Mesmo que os judeus ali, eles fossem centralizadores, né? Porque os judeus, eles não abriam as suas reuniões para todas as pessoas entrarem, apesar de que essa era a vontade de Deus, de que todos os povos viessem a Jerusalém, de que todos os povos viessem ao templo para poder celebrar ao grande rei. O desejo de Deus era que todos os povos olhassem para Israel e desejassem ser como Israel era. Mas apesar de tudo isso, apesar de não ser bem recebido, esse eunuco, ele era alguém que era estudioso das Escrituras. E foi nesse contexto que o eunuco, ele foi atraído, através dessa mensagem do profeta Isaías, que ele estava lendo. Ele foi atraído aos braços do Salvador, através da leitura que ele estava fazendo. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Deus, ele não estabelece barreiras para a sua palavra. Quem eram aqueles que possuíam o conhecimento? Eram os doutores da lei, eram os sumos sacerdotes, eram os sacerdotes, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os religiosos daquela época. Mas eles eram os intérpretes, eles eram quem ensinava ao povo. Mas veja como Deus faz. Deus permite com que um eunuco, que não faz parte do seu povo, tenha acesso à sua palavra. Então aqui nós vemos que a palavra de Deus, ele não estabelece nenhum tipo de barreira para a sua palavra. A sua palavra, ela está ao alcance de todos os povos. A sua palavra, ela está ao alcance de todas as pessoas. O coração desejoso da verdade, daquele estrangeiro, daquele eunuco, ele é satisfeito pela pessoa do Espírito Santo. Quando Filipe se achega a ele e começa ali, às vezes, a explicar as Escrituras. Veja como Deus está agindo, veja como Deus está fazendo. Uma pessoa indigna, recebendo a palavra salvífica, tendo acesso à palavra de Deus, lendo a mensagem de Deus, e Deus assim também agindo em favor da salvação daquele homem. Então o Evangelho, ele está disponível a todo aquele que deseja receber a salvação. Não somos nós que escolhemos quem deve ouvir,
Não somos nós quem escolhe quem vai ser salvo. Não somos nós que escolhemos quem deve ter a Bíblia, quem não deve ter a Bíblia. Há séculos passados, a igreja tomava as escrituras e dizia: não, os membros não podem ter acesso à palavra, somente nós aqui, o clero, é que podemos interpretar, é que podemos ler. A Bíblia, ela era escrita na linguagem, em outra língua, para que o povo não tivesse acesso, mas esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os povos tenham acesso à sua palavra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Deus escolhe pecadores para dar testemunho dessa palavra, que Ele quer que todos os povos tenham acesso. Olha comigo o versículo 26, do capítulo 8. Lucas fala claramente aqui, que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te. Ele diz: levanta-te, e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E o texto diz que, levantando-se, foi. O que é que estava acontecendo? O eunuco estava vindo de Jerusalém, voltando para a sua cidade, lendo o profeta Isaías. Ele não estava entendendo absolutamente nada. Porque é a pergunta de Filipe: você entende o que está lendo? Imagina a cena. Filipe está em um determinado lugar, longe desse deserto, por onde o eunuco ia passar. Veja como Deus é maravilhoso. Deus envia um anjo a Filipe e diz: Filipe, levante-se e vá para tal lugar e fique lá. Ele só disse: levante-se e vá para tal lugar. Ele não disse o que ele ia fazer. Ele não disse o que ia acontecer lá, até ele chegar naquele lugar. Filipe chega ao determinado lugar e podemos imaginar que talvez ele estivesse esperando. E aí o texto diz que o eunuco está vindo. E aí o Espírito fala com ele dizendo: vai lá, acompanha aquela carruagem. Imagina, o eunuco está vindo com toda a sua comitiva andando e Filipe correndo atrás daquele eunuco. E ele está lendo e Filipe pergunta: e correndo, você entende o que você está lendo? Olha como está se estabelecendo esse diálogo. Olha aonde um discípulo do Senhor, a postura na qual ele está se colocando. Ele era judeu, e naquele tempo o judeu não podia ter contato, não podia conversar, não podia ter relacionamento com outras pessoas, ainda mais pregar o evangelho. Nós vamos ver isso no capítulo 10, quando Pedro é enviado na casa de Cornélio, e Pedro vai dizer: como vou eu na casa de um impuro? E o Senhor precisa revelar a ele em uma visão, dizendo: olha, não considere impuro aquilo que Deus santificou. Então havia-se uma cultura de que um judeu não podia ter um relacionamento com um gentil, porque o gentil era tido como um cachorro. O judeu se achava filho, o gentil era um cachorro. Era essa a expressão que se tinha. Por quê? Porque era impuro, não era descendente de Abraão, não fazia parte dos nossos. E aí você tem agora o Espírito Santo, por boca de um anjo, mandando Filipe, um discípulo de Jesus, judeu, correr atrás da carruagem de um homem negro da África, escravo eunuco de um povo pagão. Olha a situação. E ele vai correndo atrás. E ele vai seguindo. E ele faz uma pergunta. Primeiro ele escuta, porque o texto vai dizer que ele escutou o que ele estava lendo. Filipe dá atenção, ele escuta e ele vê que ele estava lendo o profeta Isaías. E aí ele faz uma pergunta: você entende o que você está lendo? Agora, antes disso, perceba que quem manda ele para lá é o anjo. E a pergunta que nós fazemos aqui é: por que o anjo mesmo não foi até o eunuco? Por que o anjo não pregou o evangelho? Você já imaginou a cena? Um anjo de Deus aparecer àquele eunuco, teria muito mais impacto do que Filipe estava na beira da estrada esperando ele passar. Mas o anjo não foi. Por que o anjo não foi pregar o evangelho? E aí nós temos a mesma situação no capítulo 10 do livro de Atos, quando um anjo de Deus aparece a Cornélio e diz: olha, manda chamar Pedro para pregar para você. Meus irmãos, por que os anjos não pregam o evangelho? Por que os anjos não trariam essa mensagem? Quem são os anjos? Seres perfeitos,
sem pecados, que assistem diante da presença de Deus. Eu pergunto, qual o maior impacto na mensagem? Qual valor teria? Imagina um anjo pregando aqui, quem é que teria mais credibilidade? O anjo. Mas por que eles não fazem isso? A resposta é porque eles são apenas auxiliadores de Deus no plano da salvação. A pregação é um legado que Deus deu a pecadores. Por isso, as Escrituras vão dizer que os anjos ficam tentando entender esse mistério, né? Tentando entender como é que um pecador, condenado ao inferno, que não fez nada de bom, prega para outro pecador, condenado ao inferno, que não fez nada de bom, e esses dois pecadores, condenados ao inferno, que não fizeram nada de bom, são salvos e vão para o céu. Você imaginou? É isso que os anjos ficam tentando entender. Porque Deus estabeleceu que somente pecadores, seres humanos, levantados por Ele, salvos por Ele, é que podem pregar a palavra. A mesma coisa acontece aqui com aquele endemoniado de Gadara. E essa pregação, ela pode se dar por pessoas muito eloquentes como Filipe. Filipe era muito eloquente, porque o texto vai dizer que ele começa, e a gente vai ver aqui mais na frente, ele começa a falar de Jesus Cristo, do texto do profeta Isaías, e ele vai até o Novo Testamento falando e tentando mostrar para aquele eunuco que Jesus era o Messias prometido. O endemoniado de Gadara era alguém que foi libertado por Jesus, estava preso, cativo, dominado por demônios. E a única coisa que acontece com ele é que no encontro com o Senhor o liberta, e Jesus diz: vá para a sua casa e testemunhe daquilo que foi feito na sua vida. E ele sai pregando para todo mundo, mesmo sem ter eloquência. Então Deus, Ele não usa anjos para pregar o seu evangelho. Anjos são auxiliadores na obra da salvação, mas os mensageiros são seres humanos. E aí Deus tanto pode usar uma pessoa eloquente, com um curso de teologia, como pode usar um simples endemoniado que foi liberto através do seu testemunho. Então, a transmissão da palavra de Deus não tem a ver porque fulano fez curso teológico, bacharel em teologia. É muito importante você ler e valorize, dê credibilidade àquelas pessoas que estudam. Mas o poder do evangelho não está no conhecimento daquela pessoa. O poder do evangelho está na mensagem. É a mensagem dada por Deus que tem poder. E aí tanto um eloquente como uma pessoa mais simples é chamado por Deus para testemunhar esta verdade. Então o que Deus escolhe para ser os mensageiros desta mensagem são pecadores. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, Deus escolheu esse irmão que está ao seu lado para ser os instrumentos pelo qual o evangelho há de ser pregado. Não é só o pastor, não é só os seminaristas, os presbíteros, os diáconos, os missionários, não. Os mensageiros do evangelho são todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E aí vem um terceiro ponto. Primeiro, o evangelho está disponível a todo aquele que deseja receber a salvação. Não existe em Deus exclusão para nenhum tipo de pessoas, é alcance de todos. Essa mensagem, esse evangelho é levada por pecadores, não por anjos, por pecadores. E essa mensagem, ela nos mostra que somente Jesus Cristo é quem deve ser o centro dela. Preste atenção, evangelho não é, tudo vai melhorar na sua vida. Evangelho não é, aceite a Jesus e como dizia aquele programa, os seus problemas acabaram. Aceite a Jesus e a sua vida vai ser diferente.
Aceita Jesus e tudo vai melhorar. Você não vai passar por dor, você não vai passar por problema, você não vai passar por luta, por adversidade. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é mostrar a pessoa de Cristo. E Cristo não é alguém que está aí fazendo o que o povo quer, atendendo aos pedidos do que o povo quer, e que vai estar a todo tempo como um monge, né, que vai estar ali ouvindo as orações e dando conselhos e tentando, não, faça assim, ou um abençoador que vai, não, venha cá, receba, venha cá, receba, venha cá, receba. Não. Quem é Cristo? Cristo é o Salvador do mundo. Cristo é o próprio Deus encarnado que veio ficar no nosso lugar. Lembra do poço? Cristo venceu o nosso substituto. Ele desce ao mais profundo poço, assume as nossas algemas, Ele sofre, Ele leva sobre si todas as nossas imundícies, todas as nossas sujeiras. Para quê? Para que arrancados de lá, possamos estar juntos ao Pai. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, diz: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Observe aqui o trecho desse texto, versículo 29, diz assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se não há alguém que me explique? E ele convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 32 diz: ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, que lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? E o versículo 35 diz: então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe Jesus. Filipe não disse: você vai deixar de ser escravo. Filipe não disse da importância das riquezas na vida dele. Filipe pega todas as escrituras do profeta Isaías e até o percurso de todo o seu caminho, ele traça um sermão para mostrar que Jesus Cristo era o profeta esperado. E aqui, meus irmãos, eu acredito que Filipe precisou ser altamente elucidativo em suas explicações. Lucas conta que Filipe partiu daquele texto até chegar em Jesus Cristo. Você já imaginou? Filipe pega aqui, foi levado como ovelha muda, foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Filipe, nesse texto, enxerga a pessoa de Jesus Cristo e diz àquele eunuco: olha, esse texto aqui está falando do que aconteceu com Jesus. Jesus foi preso, Jesus foi levado pelos seus inimigos como uma ovelhinha. Ele foi calado, ele foi julgado, foi levado para um canto, foi levado para outro, foi esbofeteado aqui, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, deram a ele uma cruz pesada para carregar, foi crucificado ao lado de 2 bandidos, colocaram pregos das suas mãos, furaram-lhe o peito, ao ponto dele morrer. E ele dizia, ele passando por tudo isso, sendo xingado pelos sacerdotes, os intérpretes da lei, o povo de Deus, todo mundo lá, a mesma multidão que gritava Hosana nas alturas, era a mesma multidão que estava no seu julgamento dizendo, crucificam. Filipe está dizendo, ele passou por tudo isso e ele não disse absolutamente nada. Isso começa a ganhar sentido na cabeça daquele eunuco. Filipe está dizendo, essa ovelha que o profeta Isaías está falando é Jesus Cristo.
E aí eu imagino que ele trouxe outras passagens, outras promessas, outras falas de Deus no Antigo Testamento, e dizendo: olha, isso aqui fala de Jesus, isso aqui fala de Jesus, isso aqui fala de Jesus, e no final talvez ele traga aquela aplicação: olha, o que você precisa entender é que Jesus Cristo é o centro de toda a história salvífica e de toda a história de relacionamento com Deus, é Jesus. Filipe apresenta somente Jesus. Por que, meus irmãos? Por que ele faz isso? Porque o que os homens precisam é Jesus Cristo. Os homens não precisam de uma casa grande. A humanidade não precisa de novos prefeitos. A humanidade não precisa de novos presidentes. A humanidade não precisa de uma outra república. A humanidade não precisa de contas gordas do banco. O que a humanidade precisa se chama Jesus Cristo. O que o pecador precisa é de Jesus Cristo. Jesus tem que ser o centro da nossa mensagem. Jesus é que tem que aparecer nos nossos lábios. Jesus é que tem que ser apresentado à prostituta. Jesus é que tem que ser apresentado ao mendigo. Jesus é que tem que ser apresentado ao preso. Jesus é que tem que ser apresentado a todos aqueles que vivem debaixo dessa terra e necessitam dele. Sejam ricos, pobres, seja quem for, eles precisam de Jesus Cristo. Por quê? Porque todas essas coisas hão de passar. O eunuco iria morrer, a rainha ia morrer, as riquezas vão passar, as casas vão passar, os carros acabam, o dinheiro acaba. Se não acabar, nós morremos e fica para os familiares fazer guerra e se destruir entre si. Estou dizendo que dinheiro é ruim não, viu? Quem não quiser me dê. Mas o que eu estou dizendo é que não é isso que nós precisamos. Há um grito na terra. E infelizmente as pessoas não sabem do que precisam. E a prova é tanta que estão correndo atrás de uma alegria passageira. Quantas pessoas não têm depositado a sua esperança em um trabalho? A vida dela é só por trabalho. Quantas pessoas não depositam toda a sua vida apenas aos estudos? Deposita a sua vida em um namoro, em um casamento, nos filhos. Deposita a sua vida no dinheiro. A alegria dela gira em torno de tudo isso. São pessoas que não compreenderam ainda a verdadeira alegria. Como alguém pode trocar? Veja como é que alguém, meus irmãos, abrindo parênteses aqui, como podemos trocar algo que é eterno por algo passageiro? Veja como nós estamos vivendo, veja como a nossa geração está vivendo, trocando algo eterno. O que é algo eterno? É algo que não tem fim. A nossa vida aqui, no máximo, se chegarmos lá, é 100 anos, 102 anos, se chegarmos. Porque o máximo que alguém vive é 70, 80. Alguns estão dando bigô aí na morte e está passando, né? Mas o que é que nos espera, a não ser o encontro com ela? E nada do que nós fizemos aqui, nós vamos levar. Esses dias eu fui ao cemitério, esses dias faz alguns meses. Eu fui ao cemitério e lá eu vi o túmulo de Dr. Edson, né? O dono da Moura aqui. E o túmulo estava rachado, estava lá abandonado, cheio de casas de aranha. E era o homem mais rico da cidade de Belo Jardim. Eu pergunto o que ele levou. Talvez no dia do seu enterro houve um grande cortejo, seus filhos estavam lá, seus acionistas estavam lá com ele. Mas passou-se os anos e ninguém se lembra mais dele. Ninguém lembra mais do que ele fez. A gente fala, doutor Edson, mas qual influência isso causa em nós? Tem a casinha dele ali por trás da igreja, eu acho que era do pai, eu estava conversando com alguém, disse que era do pai dele ou era dele, eu não lembro. Ali por trás da igreja Matriz da Conceição, uma casinha, você passa lá, uma casa abandonada, pequenininha, abandonada, ninguém está lá.
O que é que nós deixamos, irmãos? Nós gastamos toda a nossa vida em busca de coisas, vivendo em torno de pessoas, mas quando nós morrermos, essas coisas nos deixarão, porque nós não iremos levar, e as pessoas irão se esquecer da gente. Seu filho vai se esquecer de você. Seu marido vai se esquecer de você, sua esposa vai se esquecer de você, as pessoas que estão ao redor vão se esquecer de você. Não imagine que vão lembrar de você 24 horas por dia, não. Lembre um momento ou outro, mas você se tornará apenas na mente dessas pessoas uma lembrança. Eu estou falando alguma mentira? Mas a eternidade não. Porque após a morte, a Bíblia diz, segue-se ao juízo. E lá nós estaremos vivos diante de Deus para todo sempre. E a palavra do Senhor diz que lá não haverá choro. A palavra do Senhor diz que lá não haverá pranto. A palavra do Senhor diz que lá não haverá dor, que lá não haverá morte, que lá não haverá separação. Você não vai chorar porque sua mãe foi embora. Você não vai chorar porque seu pai foi embora, porque seu marido foi embora, porque essas pessoas morreram. Lá não vai haver doença, lá não haverá artrite, lá não haverá artrose, lá não vai haver nenhum tipo de enfermidade. Tudo será perfeito. Como nós podemos trocar algo tão perfeito e eterno, do qual ninguém poderá nos tirar mais de lá? Não haverá demônios, não haverá Satanás, não haverá nenhum tipo de desespero. Como nós podemos trocar isso por algo tão passageiro? É por isso que nós não podemos adulterar a verdade do Evangelho. Cristo é a mensagem do Evangelho. E por fim aqui, nós vemos que Deus é quem escolhe aqueles a quem Ele quer salvar. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Porque se a salvação dependesse de nós, talvez nem nós estaríamos aqui. Já pensou nisso? Se a minha salvação dependesse de alguém, eu não estaria aqui. E se a salvação de alguém dependesse de mim, talvez essa pessoa também não estaria aqui. Quantas pessoas a gente passa durante o dia e sequer a gente fala de Jesus para elas? Eu estou começando por mim aqui, eu não estou falando de vocês não, viu? Quantas pessoas cruzam o nosso caminho e a gente abraça, a gente cheira, a gente fala de tudo. Fala de política, fala de dinheiro, fala de campanha. Tu viu a carreata do prefeito? Do outro, não sei o que. A gente fala de tudo, menos de Jesus Cristo. Agora você lembra do que eu falei lá no começo? Que Deus não manda anjo? Quem é que Deus manda para pregar o Evangelho? Somos nós. Somos nós que Deus manda. Nós somos os mensageiros. Essas pessoas vão ter acesso à mensagem através da minha e da sua vida. Mas nós precisamos entender que Deus é quem escolhe as pessoas que Ele quer salvar. Somente a ação direta do Espírito Santo poderá mover o obreiro, o evangelista, até aqueles que precisam ouvir a mensagem com uma urgência. Veja que quem está conduzindo Estevão não estava no seu coração. Mas, rapaz, eu não estou fazendo nada aqui, eu vou descer ali para o deserto e ficar lá esperando, ver se alguém aparece para eu pregar o Evangelho. Estevão não faz isso. É necessário o Espírito Santo mover a situação, mandar um anjo e dizer, vá lá e fique lá no deserto. Às vezes, Deus vai nos mandar para lugares inusitados, para lugares que a gente não imagina. Às vezes, Deus vai nos colocar em lugares que nós não queremos, em lugares que nós não desejamos estar, em lugares que nós não nos sentimos bem. Quem é que se sente bem no deserto? Num sol castigante. Quem é que se sente bem no deserto sem nada, sem água, sem comida? Mas era lá que Deus queria que Filipe tivesse. Onde é que você está? Talvez seu trabalho seja um deserto para você. Talvez a sua escola seja um deserto para você. Talvez a sua faculdade. Talvez você esteja com pessoas ao seu redor que você não queria que elas estivessem ao seu redor. Ei, talvez seja essas pessoas que Deus quer salvar. Talvez seja essas pessoas que Deus quer alcançar.
Talvez alguém que está no seu caminho é alguém que Deus ama. E foi você que Deus enviou lá. Foi eu que Deus enviou lá. Eu lembro-me, e não falo isso com nenhum tipo de orgulho, porque não tem nenhum tipo de orgulho nisso. Eu fui fazer uma feira um dia, não lembro se foi da minha casa ou foi do projeto. Aqui no supermercado grande. E estacionei o carro lá numa vaga. E quando eu estacionei o carro, havia uma moça sentada, encostada na parede, do lado dos carrinhos, chorando. Não conheço, nunca vi, não sabia quem era. Mas em mim, deu aquele senso de dizer, não tem nada a ver com a minha vida, vou-me embora fazer minha feira. Quando eu cruzo a porta, eu escuto, e eu sabia que era ele. O Espírito Santo dizendo, volte e ore por ela. Como um grande crente obediente, endureci meu coração e entrei, fui fazer minha feira. E aí eu disse, Senhor, se ela estiver lá, quando eu voltar, eu falo. Fiz a feira, voltei, coloquei as coisas no carro. E quem é que estava lá? A moça. Chorando, encostada na parede. E outra vez eu ouvi a voz do meu Senhor dizendo, ore por ela. E o que foi que eu fiz? Eu não orei. Botei as coisas no carro, fechei a porta e fui-me embora. Desci a avenida, cheguei lá perto do sinal. Eu ouvi de novo meu Senhor dizer, volte lá e ore por ela. E o que foi que eu fiz? Endureci de novo meu coração e segui minha vida normal. Quem era eu não sei, o que estava passando pela vida dela eu também não sei. Uma coisa eu sei, eu deixei de ouvir a voz do meu Senhor. E a pior coisa que tem é quando nós não estamos mais sensíveis à voz do nosso Senhor. Quantas vezes Deus tem falado conosco e nós temos tampado os ouvidos? Quantas vezes Deus tem dito a nós sabemos que é Ele, não peque, não faça, não vá, não diga, não caminhe assim, e nós não o ouvimos. Vou convidar o Bálsamo para vir aqui para frente. Quantas vezes isso não acontece conosco? Tamires, chega para cá, vê se tem uma musiquinha. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes Deus não está bradando na porta do nosso coração e nós dizemos, Senhor, fala com outro, fala comigo não. E aqui dentro a gente diz, Senhor, faz o que tu queres, usa-me, né? Como fará que brilha a noite como ponte, sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. A gente grita, quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso aqui é Aí Jesus diz, vai lá, fala com seu patrão. Você diz, eu? Juntos o livre. Zulive, Senhor, mande outro. Vá lá, fale com aquela prostituta. Vá lá, fale com aquele bebum. Vá lá na casa do seu inimigo, da vizinha que bota lixo na sua porta. Vá lá. Fale com sua professora. Fale com seu amigo. Vá lá, fale com aquele que jogou pedra em você. Vá lá. E o que é que a gente diz? Vou não, mande outro. Usa-me. Né? A gente diz, né? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração. Tudo mentira. Porque às vezes o Senhor está falando conosco ali na simplicidade e nós não damos ouvidos. Meus irmãos, a obra de Deus, a salvação de Deus, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam alcançadas por esse mesmo evangelho que nos alcançou. Ele não vai mandar anjo, porque Ele já salvou a mim e a você para fazermos isso. Talvez você está aqui e você não é crente. Talvez você veio aqui
Talvez você passou por essa porta e disse: vou entrar. Você viu a nossa rede social, não sei. Mas se você veio aqui, eu quero dizer a você, você não veio aqui por acaso. O próprio Deus trouxe você. Ou Ele mandou alguém, talvez você recebeu um convite de alguém, disse: vamos lá na igreja domingo. Isso é o Espírito Santo movendo situações para poder falar com você, assim como falou com aquele eunuco. E porque aquele eunuco ouviu o Evangelho, aquele eunuco, ele foi salvo. E acredita-se que na África, você vai na África, é um grande continente, você vai encontrar muitas igrejas lá, igrejas grandes, enormes, maior do que no Brasil. E acredita-se que essas igrejas se deram início através da vida desse eunuco. Alguns estudiosos dizem isso. Veja só, através de alguém que os judeus não queriam, mas Deus o queria. O que foi que Deus fez? Salvou um grande povo. Talvez Deus preparou esse culto somente para você, para dizer para você: arrependa-se do seu pecado. A esperança para você. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você não morrêssemos. Jesus deu a vida na cruz para que eu e você não precisássemos dar. E Ele lhe chama, e Ele diz: filho, Ele diz: filha, arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho, e os grilhões serão quebrados. E a nós crentes, Jesus está nos dizendo: pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, esteja sempre pronto para pregar o Evangelho. Você é o mensageiro que Deus levantou para alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem. Através da sua vida, Deus quer salvar muitas outras pessoas, levar para o céu, para que lá nós possamos passar toda a eternidade, Wagner. Você já imaginou chegar lá no céu, ver o Senhor, saber que não vai ter mais nenhum tipo de dor, saber que não vai ter nenhuma lágrima derramada mais nos nossos olhos, porque a palavra do Senhor diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Olha que maravilha! Ninguém vai se preocupar mais com cartão de crédito, com fatura, com débito. Olha que coisa boa! Ninguém vai se preocupar mais com doença, gastar dinheiro com médico. Olha que maravilha! Ninguém vai se preocupar mais com pecado, porque lá não vai haver nenhum tipo de pecado. Lá nós não vamos ser tentados. Lá nós estaremos com o perfeito amor da nossa alma, Jesus Cristo. Fique de pé, adore ao Senhor.